Bom, pessoal, eu começo a falar para vocês que o tema da minha apresentação de hoje, como a professora Marta disse, foi uma apresentação que eu fiz no seminário, né, que teve esse ano em meio à pandemia, vinculado ao PEN-UERJ. E o que essa pesquisa tem em relação ao que eu tenho trabalhado? Eu venho trabalhando desde o período da graduação alguns temas abordando a Idade Média. A Idade Média, para mim, e principalmente a crise do século XIV, ela tem para mim um ponto-chave dentro da matéria que eu explico, ou que eu comento, ou que eu debato com meus alunos em sala de aula. E, principalmente, como eu falei anteriormente, agora há pouco, quando o filme O Sétimo Selo, eu assisti esse filme me impactou bastante. Eu ficava imaginando como deveria viver na Idade Média em plena uma pandemia. Então, ao longo dessa minha trajetória acadêmica, com essas pesquisas paralelas que eu venho executando, a peste negra ela continuou sendo um tema extremamente caro e importante para mim. O que, curiosamente, fez com que eu, quando eu estivesse fazendo uma disciplina em historiografia da arte com o professor Alexandre Ragazzi, que agora é o meu orientador na graduação em História da Arte, ele começou a mostrar algumas imagens para poder falar de determinadas técnicas, que é uma coisa específica da disciplina de historiografia, e entre algumas imagens que ele mostrou algumas imagens que abordavam a temática da peste negra. Então, ou seja, eu dentro da história da arte, voltando e fazendo um diálogo com uma coisa que eu vinha pesquisando dentro da minha outra carreira, da minha outra formação, que é história. E quando surgiu esse evento na UERJ, eu pensei, poxa, eu acho que agora eu posso falar um pouquinho sobre a peste negra, fazendo esse diálogo entre a história e a história da arte. Para esse evento de hoje, para esse bate-papo de hoje, eu coloquei o título Idade Média, Arte e Pandemia, revisitando a peste negra em Bruegel e Tintoretto. Bruegel e Tintoretto foram os dois pintores que eu utilizei na apresentação de uns 2 meses atrás. Eu trago eles de novo para esse bate-papo para poder levantar algumas questões. Lembrando que essa arte e pandemia, Idade Média e arte, não são assuntos inéditos. Você encontra uma ampla referência bibliográfica, seja em livros, seja na internet, essas articulações entre o medievo e uma pandemia, entre a arte e a pandemia, mas aqui no caso específico eu quero levantar uma problemática, levantar uma possibilidade de estudo, principalmente em Bruegel e Tintoretto. Aqui tem a minha formação que a professora Marta já falou. E o que me veio a fazer levantar essas questões? Quando começou o ano, aqui no Brasil já havia na mídia já haviam vários casos e começou a bombar e começou a ser efetivamente falado quase que diariamente a situação que estava acontecendo na China e posteriormente na Itália relacionada ao Covid, que no primeiro momento foi chamado de coronavírus. E quando as aulas começaram em fevereiro, nas 2 primeiras semanas de fevereiro, os alunos já começaram a trazer essas questões falando sobre, e aí, Rodrigo, vai chegar aqui essa pandemia, como é que o Brasil vai estar preparado para isso? Começaram a surgir, independente do assunto que eu estivesse trabalhando em sala de aula, dentro do componente curricular da série em questão, começaram a surgir perguntas e questões relacionadas à pandemia, né, do Covid. Só que, curiosamente falando, que foi isso que me suscitou a começar, a iniciar essa pesquisa, quase todas as vezes que se falava sobre a pandemia, que se fazia algum tipo de associação com a pandemia, eles faziam associação com a peste negra, lá no século XIV. Eu, no primeiro momento, eu pensei, até por uma questão de uma temporalidade histórica, de uma proximidade histórica, que eles fossem fazer uma associação com a gripe espanhola do início do século XX, né, dos primeiros anos, dos primeiros 20 anos do século XX. Até porque, em questão de concurso, várias vezes, ao se falar sobre a Primeira Guerra Mundial,
o próprio livro didático, a própria questão de concurso, o próprio exercício do material didático que é trabalhado com os alunos, ele faz essa a rápida associação com a gripe espanhola. Por exemplo, eu coloquei aqui nesse primeiro slide uma charge, como vocês podem ver, do jornal A Gazeta de Notícias, de 1918, e nessa charge, que costuma estar em vários livros, essa charge costuma ser colocada em várias questões de prova, essa charge costuma ser bastante trabalhada com os professores, ela faz uma associação com a gripe espanhola, os alunos precisam fazer essa interligação com a quantidade de mortos na Primeira Guerra Mundial, mas também com essa com essa alta mortalidade no período dos anos 10, início dos anos 20, não só com a Primeira Guerra Mundial, mas também devido à gripe espanhola. Eu fiquei me perguntando, mas por quê? Por que a gripe espanhola foi esquecida nesse momento? E por que todo mundo, quando vem me perguntar, fala sobre a peste negra? Isso começou a me suscitar um interesse de pesquisar por que isso estava acontecendo. E nesse início de pesquisa, eu comecei a perceber que eu poderia fazer uma associação com um autor, um historiador da arte chamado Aby Warburg, um alemão, aí de novo, uma associação com as minhas pesquisas, né, que eu trabalho com a Alemanha. Esse historiador, o Aby Warburg, ele usa um conceito chamado de Nachleben, que não tem tradução para a língua portuguesa. E ele fala como algumas imagens são extraterritoriais, ou seja, todo aquele imagético, toda aquela profusão de coisas que foram ditas pelos cronistas, tudo aquilo que foi falado pelos historiadores ao abordarem o período da peste negra, ao falarem sobre a peste negra, aquilo ali ficou no imaginário das pessoas. Então, seguindo esse conceito de Nachleben, do Aby Warburg, o que eu estou querendo dizer? Que ao se falar sobre epidemia, evoca-se imagens extraterritoriais do século XIV. Ou seja, a associação que as pessoas de hoje fazem, ela é diretamente ao período do século XIV, é diretamente a tudo aquilo que elas já ouviram, que elas já viram, ou que elas já leram sobre a peste negra. Só fazer um pequeno parênteses, o Warburg, ele começou essa pesquisa dessa extraterritorialidade das imagens quando ele foi visitar os Estados Unidos, já no iniciozinho, na passagem do final do século XIX para o início do século XX. Ele foi com o casamento de uma irmã, que ia se casar com um banqueiro norte-americano, e quando ele ficou esse tempo nos Estados Unidos, ele aproveitou para visitar o meio oeste dos Estados Unidos. Na hora que ele foi visitar o meio oeste dos Estados Unidos, ele tomou contato com os povos pueblos, uma população que vivia ainda meio que isolada no meio oeste, lembrando que os Estados Unidos estão naquele processo de expansão territorial, mas não tinham ainda efetivado toda a ocupação do território, ainda haviam tribos indígenas nos Estados Unidos, já nesse finalzinho do século XIX, né? E quando o Warburg conheceu esses povos, ele viveu um tempo, algumas semanas, melhor dizendo, né? Um tempinho no meio desses povos, apesar de toda a problemática linguística, né? Ele tinha até um intérprete, mas um alemão conversando com povos indígenas do século XIX, realmente deve ser um choque cultural, um estranhamento gigantesco, mas ele, enquanto pesquisador, ele teve contato com alguns rituais que esses povos, que esses pueblos faziam em relação a algumas serpentes. Uma dança com uma serpente, todo um ritual que usavam a serpente vivas para poder dançar, serpente presa na boca. E quando o Warburg ficou tão impressionado com aquele ritual, que ele começou a trabalhar e pesquisar, fazendo uma associação com a serpente no século XIX, evocando a tudo que foi falado sobre a serpente na história da arte, e principalmente na historiografia da arte, ou seja, principalmente o trabalho dele, quando ele faz uma associação da serpente do século XIX, desses povos pueblos, com todas aquelas serpentes e toda aquela a mitologia em torno da serpente, principalmente na obra do Laocoonte, que tá no Museu do Vaticano.
Então, ele vai trabalhar nesse livro, História de Fantasmas para Gente Grande, ele trabalha com esse conceito da Hileb, esse conceito da extraterritorialidade de algumas imagens, como que algumas imagens, elas de vez em quando, elas vão voltar e vão aparecer no imaginário popular. Então, pegando esse conceito do Nahileb, do Varbo, eu comecei a me perguntar, então, partindo desse conceito, essas imagens sobre a Idade Média, essas imagens principalmente sobre a peste negra, elas fazem parte de um conjunto de imagens extraterritoriais ao medievo, e agora, em pleno século XX, em pleno século XXI, em pleno 2020, essas imagens voltaram com força total durante a pandemia. O que me é curioso é pesquisar, e isso aí é a minha proposta final junto com esse trabalho, é que até então, nós contemporâneos, nós frutos do século XX, eu e alguns já alunos já do século XXI, tudo que nós sabíamos sobre a peste negra, tudo que nós olhamos sobre a peste negra, foi feito através de um filtro. Quando nós olhamos para um quadro, para uma gravura, para uma iluminura que fala sobre a peste negra, nós partimos disso de alguma coisa que já nos foi dito sobre uma pandemia ou de alguma coisa que nós já lemos sobre uma pandemia. Ou seja, eu posso ler o livro do professor Mário Jorge, né, Poder em Tempos de Peste, um brilhante livro que aborda a temática da peste negra. Eu posso ler várias outras obras de cronistas que abordam o período da peste negra, e quando eu vou ver uma obra de arte, a minha visão de pandemia antes de 2020 era baseada nessa leitura que eu já tinha tido sobre um cronista que falou sobre a peste, ou de algum historiador que estudou, pesquisou sobre a peste, ou de alguma coisa que foi dita sobre a peste. Só que agora 2020 nos trouxe uma novidade. Nós podemos falar sobre a peste no momento que nós vivemos uma pandemia. Então, como historiador da arte, a minha ideia nessa pesquisa, que está realmente bem inicial, seria: o que mudou no nosso olhar ao olharmos uma obra sobre a peste negra a partir do momento que nós estamos e vivenciamos uma pandemia? O nosso olhar mudou? A nossa relação com essa obra de arte, ela vai ser diferente? Nossa possibilidade, a forma como essa obra de arte vai nos afetar, vai ser diferente, já que agora nós vivemos e nós vivenciamos um período de pandemia. Nesse sentido, não custa nada dizer, e é sempre bom falar, que existe um conceito dentro da história da arte, que é o conceito de fruição artística, que é a capacidade de cada uma das obras de arte de nos fazer ter sensações diferentes. Eu costumo dizer para os meus alunos que ninguém sai imune, por exemplo, a um filme. Com certeza, todas as pessoas que foram assistir na mesma estreia, na mesma pré-estreia, no mesmo horário, o último capítulo da saga dos Vingadores, com certeza, aquela sala de cinema com, sei lá, 1.000 pessoas, 500 pessoas, cada um vai ser impactado de uma forma diferente por aquele filme. Algumas pessoas vão gostar, outras pessoas não vão gostar, algumas pessoas vão criticar, algumas pessoas vão querer destacar um detalhe ou outro. Ou seja, uma obra de arte, seja ela qual for, seja uma música, seja um filme, seja uma escultura, e no caso mais específico que eu estou trabalhando aqui são 2 pinturas, como que essas pinturas podem nos afetar, qual é a nossa relação com essa pintura. E o que eu estou levantando aqui de problemática é que pós-pandemia, ou devido a essa pandemia que nós vivenciamos agora no século XX, no ano de 2020, a nossa percepção sobre obras sobre a peste negra, ela tende a ser diferente. Como eu falei para vocês agora, sempre que nós iríamos olhar alguma gravura, alguma iluminura, alguma imagem que fala sobre o período da peste, ela tem um filtro de alguma coisa que já foi lida antes. Eu costumo dizer, inclusive para os meus alunos, que quando você lê um texto sobre a peste negra e você olha uma imagem, uma iconografia sobre a peste negra, é praticamente como se você estivesse transportando as palavras para as artes plásticas. Aí eu trouxe aqui, por exemplo, alguns casos que a gente pode discutir isso. No livro
em um livro de Georges Duby, ele coloca a seguinte frase: é o fogo do mal dos ardentes que queima as populações do ano 1000. Ele está falando sobre o ano 1000, que foi um ano que causava um certo temor às pessoas na Idade Média, como aquela proximidade do fim do mundo, e ao mesmo tempo que ele está falando sobre esse medo dessa passagem do ano 1000 para o próximo milênio, ele está começando a falar também sobre alguns outros problemas que causam medo, outras questões que causam medo naquelas pessoas. E além do próprio medo do ano 1000, uma outra doença desconhecida provocava um terror imenso. Mas essas doenças lá do ano 1000 são nada perto de, como o próprio Jorge Duby diz, o pior está por vir. A peste negra devasta a Europa e ceifa 1/3 da sua população durante o verão de 1348. Eu gosto de começar esses meus questionamentos em relação a como nós somos afetados por esse discurso literário, esse discurso historiográfico da peste negra, ao fazer a leitura do período das imagens sobre a peste negra, principalmente quando Duby usa aqui o termo ceifa 1/3. A gente começa a ter todo aquele imagético, a gente começa a fazer toda aquela ideia da morte ceifando as pessoas, aquela figura macabra, aquela figura triunfante em cima de um cavalo com uma foice, que me evoca o filme O Sétimo Selo e várias outras representações da morte no período do medievo. Então eu gosto de começar por esse pequeno trecho, porque normalmente, não sei as pessoas que estão me ouvindo, mas normalmente quando eu vou procurar em alguma imagem, quando eu vou analisar alguma imagem sobre a peste negra, eu procuro uma imagem da morte com um esqueleto segurando uma foice na mão e uma capa preta. Ou, quando não está com a capa preta, apenas um esqueleto segurando essa foice. O que eu estou querendo dizer? Que esse tipo de trecho já faz com que eu tenha um determinado tipo de leitura de uma imagem da Idade Média. E, principalmente, da peste negra. Vamos tentar fazer uma comparação desse trecho aqui com um discurso imagético. Aqui, uma iluminura que está na Biblioteca Real de Bruxelas, né, lá na Bélgica. Essa iluminura tem o seguinte título: Cidadãos de Tournai enterrando os mortos durante a peste negra. Uma iluminura atribuída a Pierre Dutrieu, de 1347, ou seja, num período automaticamente anterior ao ano pior, que é considerado o ano da peste negra, que é o ano de 1348. Você vê aí cidadãos enterrando os corpos, você vê as pessoas já começando a já colocar as pessoas em valas comuns, porque faltou madeira para poder construir caixões, ou seja, você partindo de a morte está ceifando, você já faz logo uma ideia, você já evoca logo todo o imaginário de que o caos estava acontecendo naquela região e que as pessoas não estavam conseguindo mais, com o passar do tempo, nem mesmo ter caixões para enterrar os seus mortos, enterrando esses mortos em covas coletivas apenas na terra. Ou seja, a nossa leitura dessa iluminura, ela perpassa por um discurso que foi feito, às vezes, posterior a ela, como no caso do livro do Georges Duby. Eu acho que no próximo discurso fica muito claro isso também. Aí já não mais um historiador, aqui Giovanni Boccaccio, na sua obra Decameron, e logo lá no início do Decameron, ele nos traz a seguinte informação: digo, pois, que já havíamos chegado ao ano profícuo da encarnação do Filho de Deus, o ano já, né, 1348, quando na egrégia cidade de Florença, mais do que qualquer outra cidade itálica, sobreveio a mortífera pestilência. Por iniciativa dos corpos superiores ou em consequência das nossas ações iníquas, esta pestilência lançada sobre os mortais, sobre justa ira de Deus e para nossa expiação. Então ele já coloca aqui mortífera pestilência, consequência das nossas ações iníquas. Muitas das obras de arte que foram produzidas
em relação à peste negra, elas faziam essa associação com um castigo divino, com uma punição pelos pecados da humanidade, por uma vida desregrada. A cidade de Florença, uma cidade extremamente sexualizada naquela época, até muita riqueza na cidade de Florença, ou seja, como que as práticas desviantes das pessoas em Florença tivessem causado essa ira, essa expiação que Deus estava mandando ou direcionando para a humanidade. Não é o objetivo aqui, e obviamente é claro que uma pessoa que se propõe a pesquisar esse período e fazendo a comparação com o contemporâneo, pode fazer uma rápida leitura de twitters ou de postagens em Instagram ou Facebook, de principalmente aqui, se tratando de Brasil, de quantas vezes passou pela minha timeline ideias ou postagens associando a Covid-19 a um castigo de Deus pelos atuais pecados da humanidade. Ou seja, é uma possibilidade de pesquisa, mas particularmente falando, não é isso que me deteve em fazer esses primeiros questionamentos, essas primeiras provocações ao associar a Covid com a peste negra. E partindo desse trecho do Decameron de Boccaccio, eu trago uma outra imagem para dialogar diretamente com esse trecho. A imagem seria uma gravura que está na Biblioteca Wellcome de Londres, o ano, a precisão do original dessa gravura, lembrando que a técnica da gravura possibilita que a mesma imagem seja replicada várias vezes em outro suporte, mas quando você vê essa gravura do Luigi Sabatelli, chamada A Praga em Florença, é praticamente como se ela tivesse representando em imagem o que foi dito nas primeiras páginas do Decameron do Boccaccio. Aqui vocês podem perceber a presença do Palácio Vecchio, os corpos empilhados sobre uma praça lá em Florença, ou seja, ao analisar essa gravura, por sinal muito bonita, na minha opinião, ao analisar essa gravura, você automaticamente já olha para ela, você já analisa ela tendo, por exemplo, o texto do Boccaccio em sua mente. Ou seja, a nossa leitura sobre uma epidemia, ao olhar por essa gravura, ao falar sobre a praga em Florença, na gravura do Luigi Sabatelli, você já tem todo um imaginário de leitura sobre o que foi a praga em Florença. Ou seja, a nossa análise da imagem é uma análise que ela passa pelo filtro de um discurso textual, coisa que hoje, nós, ao vivermos uma pandemia, a gente não precisa do discurso textual para saber como que nós vamos analisar uma obra de arte, ou seja, como é que essa obra de arte vai nos afetar, já que agora nós vivemos essa pandemia no ano de 2020. O próximo discurso textual, ele é tirado de um livro da professora Maria Pedreira Sanches, onde ela tem vários trechos do período medieval, e um dos trechos que tem nesse livro é uma fala do Papa Clemente VI, né, o Papa do século XIV, na própria época da peste, e o Papa Clemente VI disse o seguinte: no ano do Senhor, obviamente, de 1348, aconteceu uma tal mortandade que raramente se tinha conhecido semelhante. Na verdade, um parêntese meu aqui, pestes e epidemias e momentos de pestilência não são novidade para os homens medievais, para as pessoas do século XIV. Só que a força, a gravidade e o temor que a peste negra trouxe, ela foi tão grande como se eles tivessem esquecido, até usando as palavras do professor Mário Jorge, é como se eles nunca tivessem ouvido falar de uma epidemia, de uma pestilência, que aquilo ali fosse uma novidade e todo mundo foi pego de surpresa. Não, eles não foram pegos de surpresa, eles já tinham conhecimento de epidemias anteriores, de pestes anteriores, só que a força que a peste negra trouxe para o imaginário do homem medieval foi tão grande que eles começaram a falar que nunca antes se viu uma coisa como está acontecendo agora.
E continuando aqui na fala do Papa Clemente VI, os vivos de fato quase não conseguiram enterrar os mortos, ou os evitavam com horror. Um terror tão grande tinha se apoderado de quase todo mundo, de tal maneira que no momento que aparecia em alguém uma úlcera ou um inchaço, a vítima ficava privada de toda assistência e até mesmo abandonada por seus parentes. É curioso que quando você, e é o exercício que eu tenho feito, principalmente desde o início dessa pandemia, quando eu voltei às minhas leituras sobre a peste negra, eu encontrei muitos paralelos com o que está acontecendo, principalmente no Brasil, na época atual. Eu poderia tirar aqui a referência ao ano e ao Papa Clemente VI, e ao século também, o século XIV. Isso aqui poderia, por exemplo, ser um início de um texto de uma notícia jornalística falando sobre a Covid-19. Não conseguir enterrar os mortos, evitar os mortos com horror. São N casos, por exemplo, que chegaram até mim de pessoas que não puderam enterrar, os familiares todos não puderam enterrar seus parentes por causa da Covid-19, dos enterros coletivos que aconteceram lá em Manaus, das pessoas que começaram a ficar sozinhas porque alguém da família contraiu a Covid-19. Então, se você tira o ano, se você tira a referência ao Papa Clemente VI, passaria facilmente como um suporte textual para alguma imagem, para alguma fotografia de algum jornal online ou para algum jornal impresso vinculado no Brasil esse ano. Então, também não é meu objetivo fazer esse tipo de comparação. O que eu estou tentando frisar aqui rapidamente é que esse tipo de comparação pode ser feita, mas não é o meu objetivo. Mas trabalhando com esse texto aqui do Papa Clemente VI, com essa fala do Papa Clemente VI, eu trouxe mais uma imagem para dialogar com esse trecho. Seria a imagem "A morte atinge um jovem", que está na Biblioteca Comunal de Siena, atribuída a Giovanni di Paolo. É bem interessante, e aí já fazendo uma ida e uma volta à pesquisa que a professora Andréa Frazão faz no Laboratório de Estudos Medievais da UFRJ, que são os santos em imagens, como que essa ideia de que as pessoas que são atingidas por uma pestilência são atingidas por uma flechada. Então, nessa imagem aqui, e eu vou falar por que eu fiz essa associação com a pesquisa lá que é desenvolvida, Santos em Imagens no PEN UFRJ, de que da mesma forma que você tem a pestilência chegando numa pessoa através de um ser macabro, alado, com aparência monstruosa, sobre um cavalo negro, com a foice, aí mais uma vez a iconografia da foice, a imagem da foice na obra, mas a peste chega na pessoa através de uma flecha. Isso também tem a ver com o fato de um dos santos que são intercessores no momento de uma pestilência ser o próprio São Sebastião, que no caso, santo padroeiro da cidade do Rio de Janeiro. No caso aqui de eu colocar uma imagem do São Sebastião, mas São Sebastião ele foi alvejado por várias flechas e não morreu, né? À toa que é um mártir, né? À toa que é um santo. E, curiosamente, até evocando mais uma vez o professor Mário Jorge, que fez brilhantemente essa leitura, as flechas que atingiram o São Sebastião são flechas que atingem justamente nas regiões onde a pessoa que tinha peste negra desenvolvia as chamadas bolhas que depois começam a apodrecer e se criar aqueles miasmas. Então, essa ideia da flechada, tanto para pessoa pegar a peste, como também a associação com o próprio São Sebastião, que é aquele que vai tentar interceder pela cura da peste, é uma coisa bem, bem interessante. Então, eu trouxe, em relação a essa questão das flechas que atingem as pessoas, duas imagens. Essa do Giovanni di Paolo e essa imagem também muito interessante, que é uma imagem anônima, que é uma pintura feita em madeira, cujo título é Cristo lançando as flechas da peste. Ou seja, mais uma vez a ideia de que uma expiação divina
para os pecados da humanidade. Essa imagem, essa pintura, ela está no Museu Estadual da Baixa Saxônia, em Hannover, na Alemanha. Aqui eu trouxe de uma forma mais detalhada como que seriam as pessoas deitadas, todas elas recebendo a flechada da peste. Ou seja, nada mais do que justo que São Sebastião, aquele que sobreviveu à flechada, a ser alvejado por flechas, seja um dos intercessores na época de uma peste negra ou, posteriormente, de qualquer outro tipo de pestilência ou qualquer tipo de pandemia. Um outro discurso que eu trouxe, que eu acho bastante interessante, já que a literatura ela também vai ser muito pautada por tudo aquilo que aconteceu no século XIV, é um trecho do Inferno, de um dos cânticos de Inferno do Dante Alighieri, onde ele coloca a seguinte questão: de dois que se sentavam entreapoiados como uma panela contra a outra colocada sob a brasa, da qual, da cabeça aos pés, coberto de crostas, como cada qual aumentava suas feridas com as unhas, pelo grande furor com que sua pele comichava impiedosamente. Eu destaco aqui nesse trecho de Dante Alighieri, né, retirado do seu livro Inferno, de um dos cânticos do Inferno, se não me falha a memória, é o cântico 29, se não me falha a memória do Inferno, quando ele faz a associação de panelas colocadas sobre a brasa. Panelas colocadas sobre a brasa, isso faz uma associação direta ao fogo, ao calor, e como que aquelas feridas queimavam sobre a pele das pessoas. Não é à toa que lá no início, o próprio Jorge Duby fala a expressão fogo dos ardentes, ou seja, esses discursos, eles acabam sempre tendo as mesmas ideias: brasa, fogo, punição, expiação, e no caso específico desse trecho de Dante Alighieri, a imagem está totalmente associada ao Inferno de Dante, que seria o momento que o Dante e Virgílio se deparam com dois atingidos pela peste, ou seja, essa iconografia que está na Biblioteca Marciana lá em Veneza, ela praticamente ilustra 100% e literalmente o trecho que foi escrito por Dante Alighieri. E daqui a pouco eu volto a falar um pouco sobre a cidade de Veneza, principalmente Gênova, Veneza e Florença também, que há algumas horas de trem de Veneza, são algumas das cidades italianas que foram mais atingidas pela peste, não só essas três, mas de tudo que eu pesquisei, eu estou focado mais nessas três cidades: Gênova, Veneza e Florença. O que é interessante falar é que, voltando a falar sobre Veneza já agora, é que quando eu visitei Veneza, eu visitei a igreja de São Roque, até porque a igreja de São Roque ela tem uma escola de arte vinculada a essa igreja, e nessa igreja de São Roque, um santo, também protetor da peste, ele é muito intercessor no momento de pestilência. É muito interessante perceber que o São Roque é daquelas imagens de santo que é muito fácil de ser identificada. Quase todas as representações que existem de São Roque sempre aparecem ele mostrando uma ferida na perna. Quem a gente chama de São Roque, ele não é italiano, ele é da região de Montpellier. Ele era de uma família muito rica e resolveu viver os ensinamentos de Cristo. Ele resolveu abandonar toda a sua riqueza, deixou os cuidados de um tio, já que ele, já adolescente, já tinha perdido o pai e a mãe, e ele vai para a Itália para rezar lá perto do túmulo de São Pedro, né? Fazendo um outro pequeno parênteses, Montpellier também costuma aparecer como uma referência aos cronistas medievais, porque lá em Montpellier, na cidade de Montpellier, tinha um mosteiro onde viviam 45 monges.
e esses 45 monges acolheram uma pessoa, um peregrino, que começou a desenvolver alguns sintomas da peste. O que eu posso dizer para vocês é que não sobrou ninguém no mosteiro em pouquíssimo tempo. Obviamente, os relatos que nós temos é que um a um os monges foram morrendo em decorrência da pandemia, e posteriormente o mosteiro foi encontrado vazio, da mesma forma que várias cidades foram encontradas vazias, vários vilarejos foram encontrados vazios, já que todos acabavam sucumbindo à peste negra. Mas voltando a falar sobre São Roque, rapidamente, para poder fazer associação com a igreja de São Roque, lá em Veneza, o São Roque ele ficou bastante tempo em Roma, começou a cuidar de pessoas em Roma que estavam com a peste, e depois ele resolveu voltar para a sua região natal para ajudar as pessoas da sua própria região. Quando ele estava fazendo esse caminho Roma-Montpellier, ele mesmo acabou se descobrindo com os sintomas da peste. E ele não queria transmitir a peste para as outras pessoas. Então, o São Roque acabou fazendo aquilo que a maior parte das pessoas, inclusive até a própria saúde pública, que começou-se a ser vista como uma iniciativa governamental, principalmente na cidade de Florença e depois também em Veneza, a ideia de que isolar as pessoas, a ideia de não permitir que estrangeiros entrem na cidade, ou seja, uma ideia de que a iniciativa governamental precisa cuidar da sociedade, precisa cuidar da cidade ou da região numa época de peste. Então, já dentro dessa ideia de que o isolamento num período de uma pestilência, ou de uma pandemia, ou de uma epidemia, é a coisa mais indicada, o São Roque não continua o caminho, ele resolve ficar dentro de uma floresta, isolado, para não contaminar ninguém. E dentro dessa floresta, ele acaba tendo acesso a uma fonte, e essa fonte, ele começava a se banhar, e ao se banhar com a água dessa fonte, ele sentia um certo alívio nos sintomas, principalmente nas feridas que estavam sendo causadas pela peste. E aí, como toda boa história de um santo, tem algumas intervenções divinas, um cachorro, que no caso aparece aí nessa imagem em madeira do século XVII, um cachorro começou a levar diariamente ou periodicamente um pedaço de pão para São Roque, por isso ele conseguiu sobreviver nesse período que ele estava isolado na floresta. Uma vez curado da peste, ele volta para a França, e quando ele chega na França, ele não é visto com bons olhos, porque ele está vindo do exterior, ele é preso e acaba morrendo abandonado na prisão. Alguns poucos anos depois da morte de São Roque, já é atribuído a ele o milagre de uma determinada região ao redor de Montpellier de ser salva da peste. E posteriormente, fazendo uma associação aqui, posteriormente, depois que ele estava morto, que foram verificar que ele não era estrangeiro nenhum, e que ele tinha uma marca de uma cruz no peito. E quando verificaram, já depois de morto, essa marca de uma cruz, isso acelerou um processo de canonização do São Roque. Estou contando de uma forma bem rápida para poder chegar ao ponto de falar dessa igreja atribuída a São Roque na cidade de Veneza. É uma igreja bem pequena, ela não está numa grande praça, ela numa linha reta, ela estaria entre a estação de trem principal de Veneza e a Basílica de São Marco, ou seja, se nós olhássemos no mapa de Veneza, fazendo uma linha reta do meio da estação de trem até a Basílica de São Marco, essa igreja de São Roque, ela está no meio dessa linha, entre esses dois extremos. E nessa igreja de São Roque, uma igreja belíssima, por sinal, tem um painel muito grande, cujo título é São Roque curando as vítimas da peste. Aqui, no caso, é uma imagem da igreja, tá? Frente a todas as imagens de Tintoretto, que é
um dos pintores que mais pintou na fase final em Veneza, na fase final do Renascimento. O Tintoretto ele fez uma escola de arte, tanto é que algumas pessoas dizem que a escola de arte e a igreja de São Roque seriam uma capela sistina de Veneza, para vocês terem uma noção da profusão de obras, para vocês terem uma noção da quantidade de obras que tem nesse conjunto igreja com a escola de arte de São Roque, que tem nessa região. E de todas as obras de arte que tem lá, que são belíssimas, esse painel chama a atenção das pessoas, que elas ficam olhando a escala do painel, que é um painel religioso muito grande, e como que o tema da peste é um tema bastante caro para os venezianos e para quem visita Veneza hoje em dia. Você passa por Veneza, tem muitas máscaras da peste, roupa da peste, referências à peste, e essa obra, de todas elas que estavam nesse conjunto, Igreja e Escola São Roque, essa obra chama a atenção das pessoas e me chamou a atenção, como numa espécie de uma enfermaria, uma espécie de hospital, várias pessoas cometidas com a peste, as mulheres que estão cuidando desses doentes não estão dando conta de cuidar dos doentes, até que chega São Roque e começa a curar a peste negra dessas pessoas. No caso específico, essa é uma imagem do interior da igreja. Aqui é a imagem em sua totalidade. Tá? É uma imagem belíssima. Aqui vocês podem perceber que o Tintoretto ele não é um pintor barroco, ele está na fase final do Renascimento ainda, mas você já começa a perceber, né? A gente sabe que os períodos da história da arte, os estilos artísticos, os movimentos, eles não são extremamente rígidos. Você pode ter um pintor que trabalha um determinado período, um determinado estilo, e trabalha no final da vida um outro determinado estilo. Então você vê que Tintoretto ele está ali ainda no Renascimento, na fase final do Renascimento, mas você já consegue ver nessa obra alguma coisa já do Barroco. A clara, isso fica evidente nessa imagem, a clara oposição entre, né, sendo até um pouco repetitivo, o claro e o escuro, que vai ser tão característico do Barroco, essa contradição, que foi na música, foi na arquitetura, em especial nas artes plásticas, entre o claro e o escuro em oposição numa mesma imagem. Então, como essa obra ela foi uma das obras que mais chamou a atenção das pessoas que visitaram e continuam visitando a igreja de São Roque, e é uma imagem que traz uma ideia de uma esperança de que a praga, que a peste, que a pandemia, que a doença pode ser curada, eu trouxe essa imagem para servir de comparação com a outra imagem que eu vou apresentar a vocês agora e mostrar, hoje em dia, qual é a sensação que uma imagem dessa nos passa, já que hoje nós vivemos e tivemos a possibilidade de vivenciar, e posso até dizer, a sobreviver uma pandemia no ano de 2020, no século 21. Então, eu escolhi duas imagens. A imagem do Tintoretto é essa, São Roque curando as vítimas da praga, e a imagem que vai ser usada para comparar a fruição artística das pessoas frente a essas imagens é uma obra que está no Museu do Prado, em Madrid, um dos maiores museus do mundo, praticamente a casa do pintor Goya e também do pintor Velázquez, que dominam praticamente boa parte do acervo do Museu do Prado em Madrid, mas lá no Museu do Prado tem uma obra que chama muito a atenção das pessoas, cuja temática é uma mortandade, que é o Triunfo da Morte, do pintor dos Países Baixos, Peter Bruegel, o Velho. Essa imagem aqui é uma imagem do quadro, é um quadro feito em cima de madeira, tá? É uma pintura em cima de madeira. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre esse quadro. Aí, no caso, essa fotografia do quadro dentro do Museu do Prado, tá? E aqui, de uma forma mais ampliada, a obra. O Triunfo da Morte, do Peter Bruegel. A família Bruegel é uma família que tem vários pintores, é como se fosse uma grande corporação de pintores,
Então, quando você coloca Bruegel, você tem vários pintores. No caso, o Triunfo da Morte é o Peter Bruegel, o velho, tá? Que ele vai ter filhos, sobrinhos, que vão ser pintores também. Nessa obra, diferentemente da obra anterior que eu mostrei, que é a do Tintoretto, você não tem uma ideia de esperança. Até mesmo porque o próprio título da obra, O Triunfo da Morte, te dá uma ideia de um caos total e que a morte venceu. É aquela boa questão. Sente-se e espere que o fim do mundo chegou, sua hora chegou, você só não sabe como é que você vai morrer. O caos que essa imagem passa, ele é automaticamente oposto àquela ideia de uma possível salvação que o Tintoretto colocou em São Roque, curando ou cuidando das vítimas da peste. Essa imagem é uma imagem muito significativa e na parede onde ela está no Museu do Prado, ela recebe um destaque gigantesco, tá? Quando eu falo destaque, não é se destacar este quadro. As pessoas ficam boa parte do tempo olhando para este quadro do Peter Bruegel, ou seja, ele faz a pessoa refletir sobre a morte, ele consegue, nesse processo de fruição artística, fazer a pessoa refletir sobre a morte, principalmente no momento de uma pandemia, e o que me traz de novo ao questionamento, a essa provocação que eu quero com esse trabalho. Como que uma pessoa hoje é afetada na sua sensibilidade ao analisar esse quadro, já que hoje, diferentemente dos anos anteriores ou das gerações anteriores, nós conseguimos olhar para um quadro que fala sobre uma epidemia, vivenciando, mais uma vez repetindo qual é a provocação que eu estou querendo trazer, como que nós olhamos para esse quadro, como esse quadro nos afeta nesse processo de fruição artística, já que hoje nós vivenciamos uma pandemia. Em relação a esse quadro, é bem importante mencionar que Bruegel ele não viveu na Europa no período especificamente da peste negra. A peste negra, a epidemia de peste, ela ia e voltava em várias regiões da Europa, ela era sazonal dentro da Europa, mas esse quadro, ele, da mesma forma que o discurso fílmico e várias outras obras de arte, ele também dialoga com um contexto da época onde ele estava sendo produzido. O Peter Bruegel ele é um pintor dos Países Baixos, numa época que a Espanha e os Países Baixos estavam num conflito. Lembrando que esse conflito Espanha e Países Baixos era um conflito no século XVI pela hegemonia mundial. A Espanha, uma potência que tinha acabado de colonizar a América, que estava enriquecendo gigantescamente, a Holanda, que dominava os mares, que dominava os fretes marítimos. Então, esses dois países, eles estavam num processo de embate militar, e os espanhóis, liderados por Filipe II, né, o rei espanhol, os espanhóis eles eram sanguinários em relação aos seus inimigos holandeses ou flamencos, tá? Nessa verdade, além, mais uma vez, dentro do contexto histórico da época, a gente também tem uma briga de religiões, são os protestantes holandeses contra os católicos espanhóis, e nessa ideia de que o outro é protestante, o outro não segue a fé cristã católica, as chacinas que os espanhóis faziam fizeram com que Peter Bruegel fizesse uma obra onde mostra o triunfo da morte. Ele está fazendo uma leitura da sua época, mas ele ele evoca toda a mortandade que aconteceu na Europa no século XIV. É interessante mostrar, fazendo uma rápida análise nessa obra, que não é o contexto aqui de ficar fazendo análise extremamente da técnica utilizada pelo Bruegel, mas eu não posso deixar de mencionar que ele vai contando uma história em vários atos. Você consegue ver várias cenas acontecendo ao mesmo tempo, como, por exemplo, uma mesa de jantar, logo à direita, na parte inferior do quadro, com uma mesa abandonada, as pessoas que estavam jantando sendo levadas por esqueletos, sendo levadas pela morte.
na parte final, o ambiente árido, onde você não tem mais a produção de alimentos, já que as pessoas sucumbiram à morte, mas principalmente o uso de tons terrosos. O uso de tons terrosos e uma coisa mais voltada para o cobre, um leve terracota, para já dar aquela noção também do que seria um imaginário de como seria o inferno, ou seja, o fogo, o queimar. Então, a escolha das cores do Peter Bruegel já dá uma noção de que ele quer fazer realmente uma associação com a peste negra do século XIV. Eu posso dizer para vocês que essa imagem, diferentemente da anterior, ela tem uma coloração diferente porque esse quadro ele foi restaurado em 2018. Os pesquisadores do Museu do Prado restauraram esse quadro, foi uma restauração belíssima, por sinal, tá? Eles trouxeram muita clareza para algumas cenas. Esse quadro aí, essa imagem aí já é uma imagem retirada diretamente do próprio Museu do Prado. Eles permitem que determinadas imagens você possa baixar para usos didáticos, para usos pessoais, não para vincular essas imagens em publicações. Aí já é uma outra problemática junto ao museu. Mas quando eles tiraram esse quadro para poder restaurar e começou o processo de limpeza, eles começaram a perceber que este quadro, ele na verdade, ele foi feito em madeira, né? Foi uma pintura do Bruegel em cima da madeira, e que na verdade são várias tiras de madeira que foram pintadas e colocadas umas coladas às outras. E quando eles fizeram o processo de limpeza, eles perceberam que quem colou essas imagens, ela não colou direito. Então, por exemplo, você tinha um pedaço de uma espada, que a espada na parte de baixo da tira de madeira estava aqui, e a espada continuava de uma forma não linear na parte de cima. Então, eles fizeram um processo gigantesco de separar cada uma das partes do quadro, fizeram toda a diagramação certinha de colocar todas as imagens correlatas, umas com as partes de cima, com a parte de cima, com a parte de baixo, e na parte de trás do quadro eles fazendo uma analogia, uma associação aqui para ver se eu consigo me fazer entender. Como se você estivesse olhando, se você olhasse a parte de trás do quadro no momento da restauração, é como se você estivesse olhando uma pessoa que tivesse quebrado a perna e está com aqueles ferros. Eles foram colocando pedaços de ferro, colando atrás do quadro, e eles iam apertando com parafuso para deixar realmente todas as imagens fazendo sentido, para não ficarem desniveladas. Então, assim, foi um processo fantástico que a equipe de restauro do Museu do Prado fez isso há 2 anos atrás, e trouxe até mais brilho, mais clareza. Você consegue ver até mais matizes de cores que na imagem anterior elas passam despercebidas, já que a imagem anterior é anterior ao restauro do quadro. Me perguntaram uma vez, e antes que eu haja essa pergunta, qual é o meu objetivo com isso? Quando eu começar a trabalhar com meus alunos o período da Idade Média, a minha ideia agora, né, quando eu tiver a possibilidade de voltar ao presencial, ou seja, eu acredito que esse ano não vai trabalhar mais com o período da Idade Média com meus alunos, mas ano que vem, ou quando voltarem as aulas presenciais, eu estiver abordando esse conteúdo, a minha ideia é mostrar para os alunos tanto o quadro do Tintoretto, aquele painel fabuloso do Tintoretto, e esse quadro do Peter Bruegel. E antes de começar a trabalhar com o conteúdo relacionado à crise do século XIV, fome, peste e guerra, em especial eu sempre destaco mais a peste negra, eu quero que os meus alunos externalizem e falem o que eles acham dessas obras, partindo do problema que eu estou levantando, que agora eles estão analisando essas obras depois de terem vivido e sobrevivido a uma pandemia. Então, eu só vou conseguir continuar essa pesquisa, a parte prática da pesquisa, no momento que voltarem as aulas presenciais. Então, no momento, são especulações
do que eu pretendo fazer nessa pesquisa que ainda está no âmbito inicial. Acho que era isso. Não sei se eu extrapolei o tempo do que eu iria falar.